Eu sou Silvane Silva, sou professora de História, faço parte do grupo de estudos da FEUSP, que é coordenado pela professora Mônica do Amaral. Sou graduada em licenciatura plena pela Unesp de Assis, com mestrado e doutorado pela PUC São Paulo, em História Social. O meu tema do mestrado foi as representações de mulheres negras na literatura do século XIX e no doutorado eu tive a alegria de trabalhar com o protagonismo das mulheres quilombolas nas comunidades do estado de São Paulo. E é sobre isso que vai ser o nosso tema da aula de hoje. Vamos conversar então um pouco sobre comunidades quilombolas, saberes e práticas para uma educação emancipatória. Convido vocês a virem comigo para a gente refletir um pouco sobre esse tema. Nas orientações curriculares presentes na Base Nacional Comum Curricular, indicam a necessidade de superar a fragmentação disciplinar do conhecimento e a importância fundamental de considerar o contexto em que a escola está inserida. Com o foco em promover sentido ao que se aprende e favorecer o protagonismo do estudante e da estudante em sua aprendizagem e na sua construção de projeto de vida que nós professores temos que seguir. Dessa maneira, a proposta de aula temática Comunidades, Saberes e Práticas para a Educação Emancipatória tem por objetivo contribuir principalmente na formação das competências gerais 1, 6 e 9, que são indicadas pela Base Nacional Curricular Comum, quais sejam a competência 1, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A competência 6, ela diz da importância de valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. E a competência 9, que diz da importância de exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar, promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, será apresentado nessa aula uma breve contextualização das comunidades quilombolas do estado de São Paulo, destacando a importância da organização política na preservação dessas comunidades, bem como a importância da permanência dos modos de vida dessas comunidades e a transmissão dos seus saberes. Ao trabalhar com esse conteúdo na sala de aula, nós poderemos desenvolver com as nossas estudantes, além das competências gerais, que já foram ditas anteriormente, diversas habilidades, especialmente as habilidades voltadas para a mediação e a intervenção social. Exemplos dessas habilidades são reconhecer e analisar as questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo, que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis. Outra habilidade importante que pode ser trabalhada com esse tema é a de identificar, explicar situações que ocorrem conflitos, desequilíbrios, ameaças a grupos sociais, à diversidade dos seus modos de vida e diferentes identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional ou nacional, com base em fenômenos relacionados às ciências humanas e sociais aplicadas. Para além do conceito histórico de quilombo como território de fuga no período da escravização, o conceito de remanescente de quilombo, ele começou a ser gestado durante as preparações para o centenário da abolição, que coincidiram com as discussões para a elaboração do texto da Constituição de 1988. Nesse cenário, ocorreram encontros entre membros do movimento negro urbano e grupos do movimento negro rural. Dentre as muitas pautas que a população negra reivindicava nesse momento, 2 pontos foram bastante debatidos.
a criminalização do racismo e as terras de quilombos. O primeiro encontro de comunidades negras rurais ocorreu no Maranhão, em 1986, com o tema O Negro e a Constituição. Desde a década de 1970, a ideia de quilombo passou a ser muito valorizada pelo movimento negro, tornando-se um símbolo de luta. Em 1974, o Grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, contrapondo-se às comemorações do 13 de maio, sugeriu o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, o dia 20 de novembro de 1695, como data a ser celebrada em memória à histórica resistência do Quilombo de Palmares. E em 1988, o Movimento Negro Unificado, MNU, realizou um encontro em Brasília com entidades negras que estavam engajadas na discussão do texto constitucional. Foi consenso entre todos os participantes que era imprescindível constar na Constituição o direito à terra para as populações negras que ocupavam as chamadas terra de preto ou terras de quilombos. A partir dessas discussões, se elaborou o artigo 68, no qual todas as terras chamadas terra de preto, terras conquistadas pela compra, pela transmissão por meio de doações ou terras de antigos quilombos, passaram a ser chamadas comunidades remanescentes de quilombo. Nesse momento, também foi criada a Fundação Cultural Palmares, órgão do governo federal que se tornou responsável pelo trabalho de reconhecimento, regularização e titulação das comunidades quilombolas. Com isso, com o passar dos anos, as lideranças quilombolas, juntamente com os movimentos sociais negros, perceberam a dificuldade de se conseguir, de fato, a titulação das terras e viram a necessidade de lutar por novas normativas que garantissem a aplicabilidade do artigo 68 da Constituição de 1988. Porque as autoridades alegavam que a dificuldade para a titulação das terras, ela se dava tanto pela variedade da maneira como foram formadas as comunidades negras, rurais e urbanas, como pelo fato do artigo 68 não apontar como se deve fazer a titulação dessas terras aos remanescentes de quilombo. Então, aproveitando-se dessa fragilidade do texto legal, os legisladores alegavam insegurança jurídica no momento de avaliar o pedido de titulação. Foi apenas em 2003 que integrantes do movimento negro quilombola conquistaram a publicação do decreto 4887. No decreto 4887, consta que os procedimentos administrativos para identificação, reconhecimento, delimitação e demarcação e titulação de propriedade, definida como terras ocupadas por remanescentes de comunidades quilombolas, do que trata o artigo 68 das disposições constitucionais transitórias, serão procedidos de acordo com estabelecidos neste decreto, considerando como comunidades remanescentes de quilombo, para fins do decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas e também com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida por essas comunidades. E para fins desse decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades, dos quilombos, ela pode ser atestada mediante a autodefinição da própria comunidade. A grande mudança desse decreto para a política fundiária é recuperar a ideia de comunidade. O remanescente quilombola, ele não é um indivíduo isolado que receberá o título de posse, uma porção de terra. Trata-se de um grupo de pessoas que tem direito a um título coletivo do território. Isso faz toda a diferença. Portanto, fica nítido que a questão das terras quilombolas não se refere apenas ao aspecto fundiário de demarcação, mas também é um território cultural. A CONAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, ela afirma a existência de mais de 5.000 comunidades quilombolas no Brasil. A Fundação Cultural Palmares certificou apenas 3.000 comunidades. Existe, ao longo desse processo, entre a certificação, reconhecimento e titulação, um longo processo. Um exemplo disso é que,
Das mais de 80 comunidades quilombolas no estado de São Paulo, apenas 6 comunidades são tituladas até o momento. Então, essas comunidades, elas estão localizadas aqui em São Paulo, a sua maior parte no Vale do Ribeira, ali município de Eldorado, Apiaí, Iracatu, e algumas no litoral norte, no município de Ubatuba, outras no interior, na região de Sorocaba, Salto de Pirapora, Itatiba, Itapeva. Nós vamos compreender agora alguns aspectos que fazem das comunidades quilombolas comunidades de saberes. Os relatos dos moradores mais velhos dessas comunidades nos contam que até aproximadamente 1960 produziam tudo o que consumiam. Plantavam, criavam galinhas, porcos, pescavam, caçavam. Das cidades, eles precisavam apenas de alguns cortes de pano para roupas, de sal, fósforo e querosene para lamparina, só. O restante eles produziam tudo na própria comunidade. Hoje, essa realidade ela é bem diferente. Com a criação das leis ambientais e com a diminuição das suas terras, que foram tomadas pelos chamados terceiros, grileiros, grandes empresários do setor de mineração e por empresários interessados nas construções de hotéis, condomínios, com a construção de estradas que aproximaram as cidades das comunidades, os quilombolas foram forçados a reduzir suas atividades produtivas e principalmente a produção de alimentos para consumo próprio, tornando a vida muito difícil. A agricultura é um dos mais importantes pilares da identidade quilombola. Por isso, a impossibilidade de produzir seus próprios alimentos faz com que as comunidades se sintam deslocadas. Homens e mulheres quilombolas só deixam de plantar quando são proibidos de alguma maneira pelas leis, principalmente as leis ambientais. É o caso das comunidades em que parques e reservas ambientais sobrepuseram seus territórios. As comunidades do Vale do Ribeira, por exemplo, estão ali há 300, 400 anos. As leis de parques não têm mais de 50 anos. Portanto, os parques chegaram depois, se sobrepondo ao território quilombola, causando um grave prejuízo para essas comunidades. Outras comunidades foram engolidas pela cidade e se transformaram em comunidades quilombolas urbanas, cujos territórios já foram totalmente incorporados pelas cidades e não há mais espaço para produção. Uma comunidade exemplo disso é a comunidade Brotas, em Itatiba, que agora é uma comunidade totalmente urbana, localizada em um dos bairros do município de Itatiba. Tanto as comunidades do litoral norte como as comunidades do Vale do Ribeira foram responsáveis pela preservação da Mata Atlântica que ainda está localizada nesses territórios, que ainda existe hoje nessas regiões. Isso, por si só, já demonstra o histórico de cultura e de modo de vida dessas comunidades. Elas sempre adotaram práticas de produção de alimento que eram adequadas e em harmonia com a natureza. Portanto, se faz necessário reconhecer que os povos quilombolas e as demais comunidades tradicionais possuem conhecimentos científicos de práticas e de produção de alimentos saudáveis, puros, sem agrotóxicos, e que por tudo isso, seu direito de modo de vida e de produção deve ser preservado. O discurso que ameaça essas comunidades é sempre o discurso que diz que é preciso produzir mais, que precisamos de progresso, que precisamos do desenvolvimento. Os questionamentos que nós precisamos fazer é: o que é desenvolvimento? O que é progresso? A produção em uma quantidade maior de alimentos pela agroindústria, pelo latifundiário, tem contribuído para colocar uma maior quantidade de comida na mesa das pessoas? Tem colaborado para melhorar a saúde das pessoas? Tem diminuído a fome? Essas questões são para serem refletidas. Para a produção da roça quilombola, se faz necessário se pensar em 2 conceitos importantes: o conceito de bem viver e o conceito de racismo ambiental. O bem viver, ou buen vivir, é um conceito tradicional dos povos andinos que foi divulgado academicamente pelo economista e político equatoriano Alberto Acosta. Diferente do bem-estar social ocidental,
ou do viver bem, que é possível para alguns pequenos grupos de pessoas, o bem viver, ele só existe se esse bem viver for um bem viver coletivo e comunitário. Isso porque o que um indivíduo faz sozinho interfere em toda a coletividade. Por isso, não existe a possibilidade de vivermos em um mundo melhor sem a preocupação de que esse viver melhor não seja para toda a comunidade. Todas as pessoas que estão ali, não apenas a minha família, a sua família, o meu grupo. No bem viver, existe a preocupação real com toda a coletividade. O economista Alberto Acosta diz que uma das tarefas fundamentais hoje é estabelecer um diálogo permanente e construtivo de saberes e conhecimentos ancestrais, num processo de contínua descolonização da sociedade. E descolonizar o pensamento e as práticas e compreender que esse modo de vida das sociedades hegemônicas ocidentais não deu certo, eu acredito que hoje para nós esteja muito mais palpável nesse contexto de pandemia da Covid-19, né, que apareceu para provar isso. Portanto, se faz necessário recuperar, proteger os conhecimentos não ocidentais. O racismo ambiental, que é um conceito elaborado nos Estados Unidos, quando lideranças femininas negras se juntaram para lutar contra a instalação de lixões que degradavam a saúde das suas comunidades e outras instalações. Esse conceito surge lá, mas tem sido utilizado cada vez mais aqui no Brasil, especialmente no que se refere às questões ambientais e no que se refere às comunidades quilombolas e indígenas. O racismo ambiental, ele se apresenta quando uma legislação que serve para punir comunidades tradicionais quilombolas, ribeirinhas, indígenas, por derrubarem árvores, por exemplo, para fazer uma roça em suas comunidades, essa mesma lei não pune empresários brancos que derrubam a mata para construir mansões milionárias no litoral, por exemplo, ou para fazer um grande latifúndio para a criação de gados no interior. Então, é uma mesma legislação ambiental, mas que ela serve de maneira diferente os grupos sociais aqui citados. Agora nós vamos para a terceira e última parte, que trata das diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola. A existência e a permanência das comunidades quilombolas até os dias de hoje se deve pela sua própria capacidade de auto-organização. As comunidades se auto-organizaram na luta pela conquista da terra, mas também pelos direitos básicos de saúde e educação, por exemplo. Em 2012, as comunidades quilombolas, após anos de luta, conquistaram a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. As diretrizes, elas são muito importantes porque, apesar da existência da Lei 10.639, de 2003, que trata dos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana, ela não contempla uma parte daquilo que as comunidades quilombolas desejavam e que é muito importante para elas no que se relaciona à educação. Como, por exemplo, a formação de professores quilombolas no interior da própria comunidade, devido à grande distância que há para algumas comunidades para estudarem fora, a alimentação diferenciada, de acordo com os costumes de cada comunidade, e principalmente o transporte, tendo em vista que muitas das comunidades quilombolas, os estudantes precisam serem transportados para estudar nas cidades mais próximas. Então, estes são alguns exemplos dessas especificidades que existem, que não são contempladas na 10.639, daí a importância da resolução número 8, que trata das diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola. As lideranças quilombolas compreendem que um atendimento educacional adequado para a realidade de crianças e jovens quilombolas os ajudarão a permanecer na comunidade, não terão que sair para estudar fora, e também contribuirá para conquistar melhorias para todo o grupo. Os princípios da educação escolar quilombola são princípios que servirão de base para a educação escolar quilombola, mas que contribui de uma maneira geral
para toda a comunidade. Vou citar apenas alguns exemplos desses princípios. A educação escolar quilombola rege-se nas suas práticas e ações políticas pelo direito à igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade, pelo direito à educação pública gratuita e de qualidade, pelo respeito e reconhecimento da história e cultura afro-brasileira como elementos estruturantes do processo civilizatório nacional, proteção das manifestações da cultura afro-brasileira, valorização da diversidade étnico-racial, promoção do bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor ou credo, conhecimentos dos processos históricos de luta pela regularização dos territórios tradicionais dos povos quilombolas, superação de toda e qualquer prática de sexismo, machismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, reconhecimento e respeito da história dos quilombos e dos espaços e dos tempos nos quais as crianças, adolescentes, jovens e adultos quilombolas aprendem e se educam. Esses são alguns exemplos dos princípios que constam nas diretrizes nacionais da educação escolar quilombola. E nós verificamos que esses princípios, valores e saberes e práticas dessas comunidades, se houvesse a sua real implementação, seria de suma importância para toda a sociedade brasileira. Para uma maior compreensão dos conceitos trazidos nessa aula, nós sugerimos a leitura de alguns textos que estão aí disponíveis para vocês. Um deles é o livro de narrativas quilombolas, que acompanha o caderno de atividades com várias sugestões para os professores utilizarem na sala de aula. Esse material foi produzido pelo Núcleo de Inclusão da Secretaria da Educação Estadual do Estado de São Paulo e foi publicado pela imprensa oficial. Outro material é Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Esse material é do CECAD-MEC, está disponível no site. E ele traz inúmeras sugestões também de atividades para a sala de aula e possui uma parte específica para a educação escolar quilombola, com sugestões de leituras e de atividades. Nós sugerimos também que vocês assistam os vídeos das empoderadas raízes quilombolas, disponível também no site aí, que foi indicado para vocês. Esse material foi gravado em 4 comunidades quilombolas do estado de São Paulo, mostrando as narrativas de 4 lideranças negras, mulheres do estado de São Paulo, que são agricultoras e que fazem aí um trabalho forte nas suas comunidades de liderança. E o parecer do Conselho Nacional de Educação, número 16, escrito pela professora Nilma Lino Gomes, que traz todo um histórico das comunidades quilombolas no Brasil, bem como da produção das diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola. E para finalizar, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo referente às comunidades quilombolas do estado de São Paulo. O meu contato está disponível para vocês, espero que a gente possa continuar essa conversa, que vocês reflitam sobre os assuntos que discutimos aqui. Até breve.